2004, o ano da zebra no futebol, do canal Storyable. Bora lá, esse vídeo aqui é antigo, Olá, hein? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, eu irei contar a história, não de uma equipe, não de uma campanha, mas sim de um ano. Exato, um ano. Um ano incrível que foi o de 2004. Não Foi um ano maluco mesmo. só porque é o ano em que eu nasci, mas também porque é o ano considerado único no futebol, pelo fato de ter tido Muita um maluquice. enorme número de zebras. Em todas as partes do mundo, times que ninguém dava nada, dando muito trabalho e levantando troféus, deixando os gigantes comendo poeira. Mas, antes de começar o vídeo, tenho que anunciar que esse vídeo é um oferecimento de futebolteamgame.com. Olha que chique, é um jogo de gerenciamento de futebol totalmente gratuito, onde você vive as emoções de uma partida real ao jogar campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, personalize e treine o seu atleta, colecione itens e torne-se o melhor. Registrando-se pelo link na descrição, você receberá 200 pontos de energia e irá me ajudar a continuar produzindo conteúdo para a internet. Bom, começando no Brasil, podemos falar do Paulistão daquele ano, em que o campeão não foi Santos, não foi Palmeiras, Corinthians, nem São Paulo, mas sim o São Caetano. O clube do ABC já vinha de fortes campanhas nas últimas temporadas. E hoje em dia, hein, meu amigo, o que aconteceu com São Caetano, né? Como o futebol é maluco. Chegou a ser vice 2 vezes do Campeonato Brasileiro e vice da Libertadores. Era um time que já vinha dando muito trabalho para gigantes do futebol brasileiro e sul-americano. E a grande coroação dessa boa fase do Azulão veio nesse Campeonato Paulista, em que, vale lembrar, ele começou penando um pouco e só foi se classificar na 4ª colocação do Grupo 2, fazendo com que ele enfrentasse o São Paulo, que ainda não tinha perdido um jogo sequer e era considerado o grande favorito para a conquista do título. E, em um jogo único, no Morumbi, a zebra passeou e derrotou o tricolor por 2-0. Após isso, eles enfrentaram o Santos, e não só eliminaram o Peixe, como enfiaram 4-0 no jogo da volta. E assim, o Paulistão daquele ano se encerrava com a final mais improvável possível: São Caetano versus Paulista de Jundiaí. Véio. Caraca, dois times que estão na merda, né, hoje em dia, loucura, velho. Já foram grandes expoentes aí do Campeonato Paulista, do futebol paulista. Final essa que loucura. Terminou com a vitória do time de São Caetano do Sul. O Campeonato Paulista foi tão estranho que o Corinthians escapou por muito pouco do rebaixamento, graças a uma vitória do São Paulo sobre o Juventus da Moca. E os outros grandes, todos foram eliminados por equipes muito menores. Ainda em terras tupiniquins, vamos falar da Copa do Brasil de 2004, que além do Santo André ter saído com o título, fazendo frente ao Flamengo no Maracanã, teve também um enorme número de zebras. Que loucura, o Sport sendo eliminado pelo Americano de Campos dos Goitacazes, o 15 de novembro de Campo Bom chegando até as semis e derrotando o Vasco no caminho, até a semifinal, e o Gama passando pelo Botafogo. E é claro, toda a campanha do Santo André, que passou por clubes como Palmeiras e Atlético Mineiro. E na final, derrotar o Flamengo no Maracanã com 70 mil pessoas por 2-0. Em 2004, na Libertadores, o grande campeão foi o Once Caldas, que disputava a competição apenas pela 3ª vez na... Caraca, 3ª vez. Imagina, teu time disputando a Libertadores pela 3ª vez Sua e já é história. campeão. O grande objetivo era fazer uma campanha digna e passar da fase de grupos. E o grupo em que eles caíram permitia isso. E após a classificação com a liderança, eles... União, Maracaibo, Vélez e Fênix. Moleque, não tenho ideia de onde seja esse União. E o Fênix também não tem a mínima foram ideia. Surpreendendo cada vez mais. Passaram pelos gigantes, Barcelona de Guayaquil, Santos gigantes e São Paulo. Até na final enfrentaram o Boca Juniors, que era o grande bicho-papão da América Latina, mas que durante esse ano deu algumas brechas. E os colombianos acabaram se sagrando campeões da Copa Libertadores, surpreendendo a tudo e a todos, vencendo o título que muitos outros gigantes da Colômbia nunca venceram, mesmo sendo considerado um time... Cara, que papo 10. E até hoje nunca venceu, né? Médio/pequeno. Nem sequer a Recopa Sul-Americana escapou das zebras. O campeão da Sul-Americana de 2003, Cienciano, enfrentava o campeão da Libertadores de 2003. Era o Boca, né? O gigante Boca Juniors. Caraca! Mano, o Boca conseguiu perder no mesmo ano. Eles conseguiram perder uma Libertadores pro Once Caldas, que tava disputando pela 3ª vez, e pro Cienciano, cara. Novamente, era amplo favorito frente a uma equipe que nunca sequer foi campeã nacional no modesto campeonato peruano. Brasil, estava
sem um grande aliado, a altitude de Cusco, que eu explico melhor em um outro vídeo fenomenal que eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui em cima. Mas o fato é que novamente o Boca foi surpreendido e acabou derrotado, novamente na disputa de pênalti. E foi por muito pouco que não deu zebra nas 3 principais competições sul-americanas. O Bolívar surpreendeu a todos e chegou na final da Sul-Americana, contra, quem diria, o Boca Juniors. Mas, dessa vez, eles não deram mole. Saiu vencedor no agregado por 2-1. Então teve uma volta por cima aí do Boca, entre aspas, né? Conseguiu ganhar do Bolívar na final e ganhou a Sul-Americana. Imagina só em um mundo em que o Boca perde. Ele perderia as 3 competições mais importantes do continente na final, para times considerados inferiores. E um time boliviano iria ser campeão continental, algo que não acontece desde os anos 70. E obviamente não foi só aqui nas Américas que a zebra deu as caras. A Europa, o velho né? continente... É o Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto gosta de usar esse título aí que aconteceu em 2004. Ela também aprontou. Por exemplo, quantas vezes você viu um time diferente do Bayern de Munique vencer o alemão? Aposto que poucas. Caraca. E uma delas, adivinha, foi na temporada 2003-04, quando o Werder Bremen se sagrou campeão do campeonato alemão. E com sobras, viu? E eles não pararam por aí. Também foram campeões da Copa da Alemanha. Mano, que loucura, ao bater na final o surpreendente Alemannia Aachen. Time pequeno que na época jogava a 2ª divisão. Hoje está na 4ª. Mas na época surpreendeu a todos, chegando na final e derrotando no caminho o gigante Bayern de Munique nas quartas. Nem a Inglaterra escapou das surpresas, quando o Middlesbrough foi campeão da Copa da Liga Inglesa, torneio que juntava as 92 melhores equipes do futebol da Inglaterra. E qual a chance de um campeonato que junta as melhores equipes da Inglaterra dar uma final entre Middlesbrough e Bolton Wanderers? O Boro fez uma campanha surpreendente, passou por Brighton, Wigan, Everton, Tottenham e Arsenal, até na final bater o Bolton. Moleque, esse ano aí deve ter tido alguma constelação, alguma coisa, os astros se alinharam de uma certa forma, porque, mano, foi uma total loucura. Ainda vai ter a Champions League, né? Que o nosso querido Carlos Alberto se gaba pra caralho. Mano, que ano é esse, velho? Em 2004 eu já sabia que tinha sido um ano louco. Mas, caraca, tá cada vez mais loucura aqui. Meu amigo... Por 2-1. Na Espanha, também teve zebra rolando. O Real Saragossa se sagrou campeão da Copa del Rey, principal Copa da Espanha. Foi contra o Real, não foi? Mesmo com um elenco mais simplório que os gigantes Real Madrid, dos Galácticos, e Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho. O time de Saragossa passou por Mirandés, Salamanca, Real Betis, Barcelona e Alavés. E na final bateu simplesmente o Real Madrid, com seu elenco recheado de estrelas, que recebia o humilde apelido de Galácticos. É verdade, era a época dos Galácticos, velho. Caraca, olha isso, perderam a Copa do Rei pro Zaragoza, velho. Que ano. Caraca, moleque, esse ano aqui é muito maluco. Caraca, na moral. Que loucura. Na Espanha, a zebra também apareceu em seu campeonato local, a La Liga, que terminou com o Valência levando a taça. Novamente, vale a pena lembrar que o Barcelona tinha Ronaldinho Gaúcho, Kluivert, Saviola, entre outros. O Real Madrid tinha Roberto Carlos, Figo, Beckham, Zidane, Raul, Ronaldo e etc. Fora o grande abismo financeiro que existia entre essas equipes e o bravo Valência. Essa também foi a última vez que uma equipe sem ser Barcelona, Real Madrid ou Atlético de Madrid conquistava a La Liga. E acho que continua assim, né? Continua assim. Que esse vídeo aqui é de 2021, mas continua assim. Mas o Valência não só venceu o campeonato local, como nesse ano também foi o campeão da Liga Europa. Em uma competição que tinha muitos outros grandes do futebol europeu, times muito tradicionais e que davam muito trabalho, mas que não foram páreos para o time do Morcego. E, obviamente, esse ano maluco, cheio de zebras, não podia não deixar sua marca na principal competição de clubes, a UEFA Champions League. Casal Beck e Fale, né? Que junta os melhores times europeus, times como Bayern de Munique, Arsenal, Real Madrid, Milan e, obviamente, o campeão foi o Porto. Sim, time português que ninguém dava nada no começo da competição. Passou em segundo de seu grupo. Em seguida eliminou Manchester United e Lyon, chegando nas semifinais, que já indicavam que haveriam surpresas. De um lado, Mônaco e Chelsea. Vale lembrar que o Chelsea tinha recém sido comprado e estava cheio da grana.
mas ainda não era o time forte e constante que é hoje. E do outro lado, Porto e La Coruña. Moral da história, final entre Mônaco e Porto, com o time português aplicando um 3-0, indo representar o Gostei desse hippie aí, enterrando o continente europeu no Mundial de Clubes, contra a outra surpresa, Once Caldas. E o time português novamente saiu com o título. Pelo menos não teve zebra aí, né? Porque se Once Caldas ganha do Porto, aí seria uma loucura. Aí... Porto campeão mundial aí de 2004. Loucura, em 2004 também foi ano de Eurocopa. Não que o Porto ser campeão mundial também não seja uma zebra. Né? Disputada em Portugal, com a seleção portuguesa esperançosa pelo título até então inédito. Mas quem roubou a cena foi uma outra seleção que dividia grupo com Portugal, a Grécia. Passou em segundo lugar do grupo, com muita sorte. E no melhor estilo, 1-0 goleada, foi passando de segundo lugar do... Ó, foi bem parelho com a Espanha. Papo 10, velho. Passou realmente, né, no risco ali, cara. Com muita sorte. E no melhor estilo, 1-0 goleada, foi passando de fase. 1-0 na França e 1-0 na Tchequia. Até, na final, enfrentar novamente os donos da casa, a seleção portuguesa. E, como se fosse do Felipão, né? Um roteiro de filme previsível, foi exatamente como imaginado. 1-0 com um gol de cabeça numa cobrança de escanteio. Bem no estilo Grécia, que se sagrou campeã da Eurocopa em sua segunda participação na Euro. Vale lembrar também que a Grécia hoje tem 3 participações em Copas do Mundo, mas na época só tinha uma. Pra se ver o tamanho da surpresa que foi ela vencer o torneio. Imagina só se tivesse Copa do Mundo nesse ano, quem que ia ganhar? Putz, e pra finalizar o vídeo com chave de... Faltou uma copinha aí, caraca, seria a primeira seleção assim, muito zebra a ganhar uma Copa, velho? Imagina sei lá, um Japão ganhando uma Copa de do Ouro. Mundo. Vamos falar de alguns outros estaduais pelo Brasil. Uma Bélgica ganhando uma Copa outros do Mundo. Campeonatos pelo mundo que tiveram resultados um tanto quanto surpreendentes nesse ano de 2004. Como o Goiano, que teve o craque de Catalão como campeão. O Corinthians também foi campeão estadual. Não esse Corinthians. O Corinthians do Alagoas. O Campeonato Potiguar não deu nem ABC nem América. Deu Potiguar de Mossoró. No uruguaio, não foi Peñarol nem Nacional o campeão. Quem levou o título para casa foi o Danúbio. Na Conca Champions, tivemos o Alajuelense sendo campeão. Time que, apesar de ser tradicional e um gigante na Costa Rica, só pelo fato de não ser mexicano já é uma surpresa, já que após 2004 a competição foi completamente dominada por times mexicanos. Bom, algo que não mudou em 2004 foi a Argentina sendo vice, quando perdeu a final da Copa América para o Brasil. Mas foi essa Copa América que foi uma loucura, né? Acho que essa daí, se eu não me engano, que o Adriano faz o gol lá no finalzinho, que os argentinos estavam tirando uma onda, se eu não me engano, é em 2004. Que eles estavam ganhando até o finalzinho, aí o Adriano vai lá, faz um gol, um golaço, que ele pega, chuta, cara, domina, a bola vem alta assim, ele domina e dá uma chapuletada, e aí nos pênaltis o Brasil ganha, se eu não me engano é isso. Tem o Tevez fazendo gracinha, os argentinos fazendo cera e brincando, e no final se ferram. Ainda bem, né, que não aconteceu o pior, que seria a Argentina ser campeã, já pensou? Cara, o ano de 2004 realmente foi uma verdadeira loucura, né, cara? Realmente os astros deveriam estar ali alinhados, porque não é possível, cara. Só maluquice aconteceu nesse ano. Foi campeão da Libertadores Zebra, campeão da Champions Zebra, Sul-Americana, Recopa... E Alemanha, La Liga, pô, Real Galáctico, mano, só loucura, só loucura. Alguma coisa devia estar alinhada ali pra tanta loucura acontecer, cara, porque eu acho que é difícil, pelo menos nos anos mais recentes, né, desse século, encontrar um ano com tanta zebra. Tanto que tá ali o ano da zebra no futebol, mas eu acho que não teve um ano que chegou nem perto disso, hein. Cara, foi muita coincidência. E, tipo, não foi só num lugar específico. Foram em vários lugares do mundo. E com competições continentais, tá ligado? Se tivesse uma Copa, hein? Alguém poderia ter saído feliz. Alguém que nunca saiu feliz poderia ter saído, cara. Quem seria a zebra aí? Já pensou uma Bélgica ganhando uma Copa do Mundo? Ou do nada Japão? Nigéria? Não sei, cara. Pena que não teve a Copa, né? Aí a gente não ficou sabendo. Tudo bem que na Copa América não teve, né? Pode ser que na Copa do Mundo também não teria zebra. Mas, do jeito que as coisas estavam ali se alinhando, era capaz de ter uma zebra. Bom, é isso daí. O vídeo original tá na descrição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Muito prazer, eu sou o Artilheiro. E até o próximo vídeo.
Valeu!